Fala, torcedores cruzmaltinos, dando início justamente por aqui e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Acabou a espera. Após quase 3 dias de chegada no Rio de Janeiro, o técnico do Vasco é oficialmente anunciado pela equipe. O treinador argentino Ramon Dias chegou ao Rio de Janeiro ainda no meio de semana, porém foi apenas neste sábado, dia 15, que o treinador conseguiu ser oficialmente anunciado pelo Vasco nas redes sociais. Houve também até alguns burburinhos que o técnico pudesse estar emperrando qualquer tipo de assinatura de contrato, pois ainda espera por reforços no Gigante da Colina e que gostaria também de ter garantias que essas promessas feitas pudessem ser cumpridas por parte do Vasco. Porém, após quase 3 dias, ele oficialmente foi anunciado pelo Gigante da Colina nas redes sociais neste sábado. Inclusive, o Vasco já postou também algumas atividades relacionadas a treinamento que o técnico já promoveu junto ao primeiro encontro do elenco do cruzmaltino. As primeiras atividades físicas também já foram promovidas juntamente com o técnico e toda a sua comissão técnica que veio junto com ele. As atividades parecem ser também até nitidamente um pouco mais intensas do que a dos últimos técnicos que passaram pelo Vasco. Agora a missão do Vasco será regularizar todos os trâmites para que assim possa inscrever o seu técnico e para que assim também ele já possa estar na beira do gramado no próximo jogo, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco não jogará neste final de semana, só joga no próximo, assim, jogo contra o Atlético Paranaense, partida essa que também vai ocorrer no estádio de São Januário. Até o próximo jogo, Ramon Dias e toda a sua equipe de comissão terão cerca de quase uma semana completa para estarem implementando um pouco mais de ideias de futebol e principalmente para corrigir os erros táticos que a equipe já vinha cometendo nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Isso já era muito evidente, principalmente falhas nos posicionamentos defensivos e também na bola aérea, setor onde o Vasco continua sofrendo ano após ano e o técnico chega para corrigir este problema. E você, torcedor vascaíno, qual a sua expectativa quanto ao trabalho de Ramon Dias no Gigante da Colina? Comente aqui abaixo a sua opinião. A busca do Vasco por novos reforços promete ser bastante dura. É isso aí, e tudo vai se passar justamente pela atual condição e também situação que o Gigante da Colina está se encontrando na temporada de 2023. O sábado começou de uma maneira um pouco mais agitada, justamente envolvendo alguns jogadores que teriam sido contatados pelo Vasco. Com a possibilidade de Pedro Raul deixar o Vasco, o atacante Rafael Borré foi quem gerou o interesse do Vasco e gostaria de contar com este atacante que atualmente atua no futebol da Alemanha. O centroavante colombiano de 27 anos de idade atualmente defende o Eintracht Frankfurt da Alemanha. No entanto, como já se era esperado, o jornalista Lucas Pedrosa ainda falou que este negócio não avançou devido justamente aos valores relacionados a uma possível vinda do jogador, que inviabilizariam um jogador que chegaria para assumir o posto de goleador do Vasco, não vem tendo muitas oportunidades no futebol em que joga. Borré fez muito sucesso principalmente jogando pela equipe do River Plate da Argentina, onde inclusive conseguiu conquistar uma Libertadores com a equipe. Outro nome que entrou em pauta recentemente deve ter um desfecho de maneira direta em relação a Oscar Romero, jogador que atua no Boca Juniors e que também foi contatado pelo Vasco para ser negociado. Mesmo com todo esse interesse do Vasco em contar com o camisa 10 de Boca Juniors atualmente, o jogador deu logo a sua resposta e foi negativa. Ele não quer se transferir para o futebol brasileiro para jogar no Vasco neste momento. Ou seja, mais uma investida que se torna uma resposta negativa para o Vasco.
Muito dessas respostas, que passam por uma negativa envolvendo o Vasco em uma vinda ao futebol brasileiro, são justamente devido também às condições em que o Vasco está atualmente na tabela de classificação e também sem muita perspectiva de futuro. Ainda assim, toda a diretoria continuam tentando algumas alternativas. O técnico Ramon Dias ainda deu também um ok para que o Vasco pudesse prosseguir na busca pela contratação do meia Carrascal, jogador que atualmente atua no futebol russo e que é cobiçado também por outras equipes brasileiras. O negócio em questão no Vasco seria um empréstimo com uma prioridade de compra após o fim do vínculo. É outro jogador de meio de campo, esse também um pouco mais difícil em relação à negociação. Vasco tira profissional das mãos de Jorge Jesus e ganha reforço para a parte muito importante da equipe. O Vasco conseguiu contratar recentemente um profissional bastante disputado, inclusive por Jorge Jesus, treinador conhecido por suas últimas passagens no futebol brasileiro. O profissional em questão é Diego Carvalho, preparador físico que estava sendo muito cobiçado por Jorge Jesus no Al Hilal. Diego Carvalho é um renomado preparador físico e que recentemente recebeu uma oferta para estar trabalhando com Jorge Jesus no Al Hilal. O profissional também já trabalhou junto com o atual técnico do Vasco, Ramon Dias, e assim escolheu estar novamente ao lado do comandante vascaíno em um trabalho no Rio de Janeiro. Apesar de todo esse interesse demonstrado por parte de Jorge Jesus, Diego Carvalho optou por estar aceitando o convite também do Vasco e estar contribuindo com o trabalho de Ramon Dias, novo técnico do Vasco. A decisão destaca também toda a confiança de Diego, que coloca e deposita no projeto e nas perspectivas junto ao gigante da colina. A parte física é algo muito importante e que também necessita ser evoluído no Vasco neste atual momento de baixa da equipe. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.